Olá, colegas! Estamos aqui para mais uma edição do podcast Questão de Ordem. Hoje o tema vai ser sobre a advocacia dativa. Como convidados especiais, nós temos o Dr. Rafael Cândido Velasquez Orozco, procurador do Estado, 2ª Procuradoria Regional de Caxias do Sul, e Dr. Sérgio Fuschini Gonçalves, juiz de direito, coordenador do Juizado Especial Civil de Caxias do Sul. Como membros da comissão, Dr. Carlos Molon Maximiliano, advogado, coordenador da Comissão da Advocacia Dativa e especialista em Direito Empresarial, e Fernanda Balardim, advogada, coordenadora da Comissão do Jovem Advogado, vice-coordenadora da Comissão da Advocacia Dativa e especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Lembrando que o nosso podcast tem o patrocínio da AR Mastersul Assessoria Documental. Então, dando início ao nosso podcast, gostaríamos de saber uma evolução, um breve histórico da evolução da remuneração da advocacia dativa. Perfeito. Olá a todos, né? Me permito chamar de Fernanda Molon, né? Que é como o nome de guerra do Molon lá no juizado. Rafael, que já é um amigo de 30 anos, então também não vou falar doutor, né? Também dispenso esse tratamento aqui, vamos tentar fazer uma conversa mais informal, né? É bem importante a pergunta justamente para aqueles que são novos na advocacia ou que eventualmente não trabalham muito no juizado especial e até na advocacia dativa também, né? Porque é uma questão relativamente nova. A advocacia dativa sempre existiu, onde não existia defensoria pública, né? Ou era insuficiente. Há muito tempo, quando eu entrei na magistratura, sequer havia uma defensoria bem formada, agora ela é muito bem estruturada, né? Não havia uma remuneração prevista em lei claramente. Então, o juiz fixava, às vezes o advogado, que era nomeado numa comarca pequena para fazer uma audiência, fazia, digamos, de forma pro bono, né, sem receber nenhum valor. Alguns juízes fixavam, alguns advogados ajuizavam ações, né, para obter essa remuneração devida. Em 2008, a presidência do desembargador Armínio, no TJ, ele estabeleceu uma forma de remuneração, com uma forma de pagamento administrativo, com valores fixados, né? Com base, então, numa realidade que nós tínhamos à época, o Rafael vai se lembrar, que era aquela gestão dos depósitos judiciais. A remuneração que o pessoal especulava em banco, né? Aquilo ali gerava um valor que não podia ser utilizado para remunerar a folha do tribunal, mas podia ser para a construção de prédios, para pagar terceiros, entre eles os advogados. E a partir dali se fixou esse ato, que era o ato 18, 18 de 2008, 31 de 2008, o 18 é quando acabou, né? E o 31 foi sempre a nossa base, havia alguma alteração de valores, a gente trabalhava naquela tabela, o advogado ia no tribunal, fazia o pedido e recebia administrativamente. Em 2018, por conta de uma ação que havia no STF discutindo a constitucionalidade desses depósitos judiciais serem geridos, os rendimentos pelo tribunal, o Supremo entendeu que essa lei era inconstitucional e acabou essa possibilidade de remuneração a ser gerida pelo tribunal. Como consequência lógica, o presidente da época, o desembargador Duro, fez o ato, então, eu acho que era, não me lembro se era 18 de 2018, em que simplesmente assim, está revogado o ato porque nós não temos mais fonte de custeio. Houve um hiato, então, e a partir dali o Molon estava na época, eu não sei se ainda estava no JEC, né? Não tinha mais como pagar. E aí, por algum tempo, o JEC, inclusive, ficou... Quando eu falo JEC, Juizado Especial Civil de Caxias do Sul, ficou sem advocacia dativa, uma situação bastante grave. Conseguimos fazer uma espécie de acordo, né? Um grupo voltou e passou a ajuizar demandas para obter a remuneração. Nesse ínterim veio, então, aí o Rafael me ajuda, né? Veio a lei estadual, né? Se o Molon também puder me ajudar, é 15.232, né? E essa lei, então, estabeleceu critérios para, então, a advocacia ser remunerada pelo Poder Executivo, já que o Judiciário não tinha mais fonte de custeio, Executivo. Até porque o dativo é chamado na falta ou na insuficiência da Defensoria Pública, que no sentido geral é do Executivo, Poder Executivo. Essa lei é de 2018, daí demorou um pouquinho, né? Isso. Para se regulamentar, né? Aí eu pedi que o Rafael explicasse as resoluções, né? Aí nós tivemos um período longo, né, um período de mais de um ano de conversas entre o governo do Estado, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, e a OAB, para tentar estabelecermos
especialmente a tabela, né? A tabela de valores que era o grande problema. Lembro na época que nós tínhamos um padrão que seria a tabela da advocacia dativa da Justiça Federal. O Estado pobre, o nosso Estado pobre, atrasando salários na época, defendia que eram valores muito elevados e se chegou aí a um consenso e surgiu o primeiro regulamento estabelecendo a tabela e a partir de então foi criado um sistema de habilitação dos advogados dativos, porque todo esse histórico que o Sérgio relatou, antes da primeira regulamentação, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma parceria entre advogados que atuavam nas comarcas pequenas, que tinha uma relação mais próxima ali dos cartórios e dos juízes, e que se disponibilizava a fazer um trabalho. Alguns pro bono, como mencionou o Sérgio, e outros acabavam ajuizando demandas, cobrando esse valor, ações que eram defendidas por nós, procuradores do Estado. Inclusive, quando eu entrei na Procuradoria, boa parte da nossa atuação em matéria não fiscal, não arrecadatória, era de defesa contra esses processos dos defensores dativos. Então, essa questão da remuneração sempre foi um problema, né? Então, às vezes, na opinião do juiz, o advogado trabalhava muito, trabalhava bem e botava uma remuneração elevadíssima que, para outros atos, não era tão significativa ou em uma outra comarca. Então, a gente tinha toda essa discussão de mensurar esses valores. Por isso que a questão da discussão da tabela demorou muito. E ainda lá, quando saiu a primeira tabela, nós tínhamos um problema de orçamento, né? Porque os valores, eu acompanhei um pouco de perto, porque tive uma reunião, lembro, na comarca de São Marcos, em que a gente foi discutir o tema e eu me informei com os colegas da Secretaria da Fazenda e o grande problema na época é que, se não me engano, o valor era 9 milhões, que o Estado tinha para aquele ano de orçamento 9 milhões de reais e teria que ajustar a tabela com a quantidade de pedidos médio àquele orçamento limitado de 9 milhões. Então, a primeira tabela, ela não foi uma tabela que todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz porque foi regulamentado e começamos, mas a primeira tabela, realmente, ela tinha valores baixos. E se começou esse procedimento de habilitação dos advogados por meio de editais publicados. Os advogados se habilitam nas comarcas e nas matérias e foi criado todo um sistema, né? Que daí eu não vou monopolizar aqui, como às vezes eu costumo fazer, né? Eu vou deixar o Molon falar um pouco disso, né? Que ele é o nosso coordenador da nossa comissão. Mas, enfim, e agora, recentemente, nós tivemos uma grata surpresa, até aqui a gente está no ambiente da OAB, né? A gente tem que valorizar o trabalho feito pelos advogados. Eu tenho uma opinião pessoal que a gente tem que procurar cada vez mais bem estruturar a defensoria para que ela preste o serviço com qualidade e com a quantidade suficiente de defensores, sem a necessidade do advogado privado ter que suprir essa carência. Mas, enfim, nós temos essa carência e é importante que os advogados façam esse trabalho e que sejam bem remunerados. Então, veio a nova tabela, que, segundo os dados, numa média, houve um incremento de 106% em média, né? Uhum. Em média. Alguns atos não foram tanto, mas, na média, houve um incremento da tabela em 106%. Então, assim, esse é o quadro atual. A gente tem os editais, os advogados têm se habilitado, existe uma remuneração. Eu também integro a comissão, né? A gente tem alguns problemas, a gente tenta auxiliar os colegas e eu acho que o principal objetivo desse nosso podcast é mais prestar a melhor informação possível para aqueles advogados que prestam esse serviço e aqueles que pretendem prestar, para entender como que funciona todo o procedimento, né, Molon? É uma questão até, doutor, seria uma das dúvidas dos dativos, principalmente aqui de Caxias, como se dá, a partir de quando chega na PGE, como se dá a forma de pagamento dos dativos, que
por exemplo, eu faço o despacho aqui em Caxias, mando para a PGE e depois disso os dativos não tem mais notícia nenhuma de como está sendo o procedimento lá. Não sei se o senhor pode tirar Sim, eu até... o Molon organizou esse podcast e me passou alguns questionamentos específicos, né, para a gente bem orientar os colegas, e eu fui atrás, né, das pessoas responsáveis. No final das contas, né, quem ficou responsável dentro do Estado de organizar tudo, o procedimento, os regramentos e os procedimentos, acabou ficando a Procuradoria-Geral do Estado. O dinheiro sai da Secretaria da Fazenda, mas quem organiza os pagamentos, inclusive, é o nosso Departamento de Administração da Procuradoria, que seria, assim, o nosso administrativo é aquele que cuida do nosso aluguel, do pagamento da faxina, da segurança, e acabou tendo mais essa atribuição, que é uma quantidade de trabalho grande, e eu me informei com eles, e na média, o que está acontecendo? O procedimento passa por todos nós, né? Nós, integrantes das diversas comissões regionalizadas, espalhadas pelo Estado, nós recebemos os pedidos via sistema SEI, né, o sistema de processo administrativo que a OAB utiliza, e despachamos, analisamos frente a legislação, frente ao trabalho realizado, e se está de acordo com as tabelas, despachamos e ele aporta no nosso departamento de administração, e chegando com autorização providenciado o pagamento. Segundo os colegas da Procuradoria, a média de demora são 60 dias. O que acontece? Muitas vezes tem algum tipo de procedimento e que na comissão a gente tenta resolver caso a caso, ou os colegas eles fazem o pedido de uma forma equivocada, eles não seguem o trâmite. E aí aqui é um ponto importante que na minha fala inicial, eu ia falar e acabei esquecendo, que nós estabelecemos, então, um procedimento, né? Então, nós tínhamos toda aquela falta de regulamento lá no início, depois veio o regulamento originário lá do Tribunal de Justiça, que acabou sendo declarado inconstitucional, em função de todo o arcabouço legal ser declarado inconstitucional, e agora temos um regramento. Nesses ínterins, as discussões iam para o judiciário, que resolvia determinação judicial, recurso da Procuradoria, trânsito julgado, o Estado deve aquele valor e vai ser pago ou por RPV ou por precatório. E agora nós temos um procedimento. Então, o que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de deixar? A jurisprudência, inclusive, já está se consolidando nesse sentido, de que se nós temos um procedimento, não adianta ajuizar a demanda para cobrar os honorários. Se tem toda uma legislação, um regulamento interno, que estabeleceu todo um procedimento, o advogado que não está habilitado no novo procedimento cobrar um valor judicial, está sendo entendido que ele está querendo furar a fila, ou está indo para um procedimento ilegal. Então, atualmente, no início, a gente teve alguma dificuldade, alguns juízes ainda estavam deferindo valores, muito, acho, em função de ainda não sentirem segurança no procedimento. Agora que o procedimento existe e estão havendo os pagamentos, né? Agora o procedimento está consolidado e esse é o caminho a ser seguido, né? Isso mesmo. Tu sabe que eu comecei na advocacia da Ativa um pouquinho antes da pandemia. Então, no meu caso, quando entrei no fluxo dos pagamentos, eu já entrei executando diretamente, porque não tinha essa resolução e não tinha esse fluxo bem montado da forma de pagamento. Acho que eu me esclareci que tu entraste lá no JEC, né? No JEC. Então, na realidade, tu chegaste naquele momento em que nós tínhamos feito um acordo emergencial, né, em que um grupo aceitou trabalhar sem previsão de remuneração pela via administrativa. Então, entraste naquele momento, isso, né? Isso mesmo. Um pouco depois do Molon e mais alguns que aceitaram. Então, tu chegaste no momento realmente naquele hiato. Isso mesmo. Tu chegaste no momento em que não tinha nada regulamentado. Nós só tínhamos uma declaração de constitucionalidade, uma revogação do ato 18, do ato 31, né?
E aí, tu já entraste daquela visão para receber alguma coisa só executando. Judicializando. Não é a situação do Rafael, que o Rafael está dizendo da situação já de quem entra com a resolução 01 em vigor, né? É bem diferente, realmente. A tua situação, a única solução que tu tinhas era essa. Era ajuizar, justamente. Então, eu entrei nessa época que eu obrigatoriamente tinha que fazer a execução para poder receber os honorários. Com o implemento da nova resolução, que eu vejo que foi uma grande evolução para a advocacia dativa, porque ali, nessa nova resolução agora, do Resolução 3, ela implementou, inclusive, o valor para processo integral e para cumprimento de sentença, que antes não tínhamos na resolução número 2, né? Ela previa um ato único de R$300, que era para te acompanhar todo o processo. E aí começou uma interpretação dos advogados de que naquela resolução, acho que era a resolução número 2, né? Tanto na 1 quanto na 2 não tinha previsto cumprimento de sentença no JEC. E aí os advogados... Na realidade, havia uma previsão genérica de que qualquer cumprimento de sentença seria com a intimação da Defensoria Pública para assumir o processo no estado que se encontra. O não podia atuar. Para os advogados novos ou que não atuam no Juizado Especial Civil, especificamente de Caxias do Sul, há uma peculiaridade. O Juizado Especial Civil de Caxias do Sul não tem defensor público designado. Já foi objeto de uma provocação minha mais de uma vez, e veio a resposta do defensor público geral, do corregedor, da defensoria, dizendo que por falta de pessoal, né, as prioridades da comarca, não há possibilidade de designar defensor. Então não tem nem substituto, não tem a vaga de defensor no Juizado Especial Civil. Logo, o JEC de Caxias ele é 100% advocacia dativa. Não por isso eu fui o convidado, né? Porque a gente trabalha aqui praticamente não, somente com a advocacia dativa. Tanto é o drama que surgiu da revogação do ato em 2018. Porque não tinha um plano B. Não tinha plano B. Até tentei, né? Mandei alguns para a Defensoria Pública e me devolveram dizendo que não tinha designação. Então, e tem uma regra expressa na Lei 9.099 dizendo que se a parte pede advocacia, pede uma assistência jurídica, né? E demonstra que não tem necessidade, cabe ao próprio juiz do JEC fazer a nomeação. Então, ficou uma situação bastante delicada, né? E quando teve esse lapso aí da lei, então, que não previa o cumprimento de sentença, que deveria ser encaminhado para a defensoria, os colegas que atuavam como dativo, eles começaram já a renunciar àqueles processos. E aí, eu acho, Sérgio, deve ter tido um acúmulo muito grande lá de processos parados no juizado, né? Porque não tinha quem fosse dar o andamento, eventualmente né? alguém, a própria parte fazia daquele jeito, né? Uma certidão, e a gente ia levando. E isso foi uma questão que a gente anteviu já com o Rafael numa conversa, acho que até na época de pandemia por online, a gente viu assim, não tem o cumprimento pro JEC, vai dar problema, né? Dito e feito, deu problema, porque os advogados gerou uma preocupação, né? Como é que o juiz vai fixar se não tem uma previsão, né? A gente até, eu fiz uma interpretação, e na época eu disse, eu vou fixar por ato, não vou, o processo é um só. É uma fase de cumprimento, mas na fase de cumprimento eu vou começar a fixar por ato jurídico, né? Ato com alguma questão técnica, né? Um pedido, alguma coisa, privativo do advogado, jus postulante, né? Capacidade postulatória. Eu ia fixando ato por ato, mas ainda assim muitos advogados, com razão, viram que era um risco, né? Sim. Porque era uma interpretação minha, né? Com risco de não ser acolhida, né? Isso mesmo. E aí, então, com essa nova fixação do cumprimento de sentença, então, e com esse novo fluxo de pagamentos, começou, então, realmente o pessoal ingressar na via administrativa. Eu falo por experiência própria que eu não estava fazendo nada na via administrativa, né? Eu continuava no fluxo do judicial. Tanto que a última leva de honorários que eu solicitei via judicial, eu já tive um indeferimento do juiz, justificando exatamente o que o Rafael falou, né? Como tem um fluxo administrativo para pagamento dos honorários, não tem por que o advogado querer cortar o caminho e ingressar via judicialmente, até porque o prazo de pagamento judicial e do prazo de pagamento administrativo é o mesmo, é 60 dias. Então, agora vou começar a me readequar, né, para a via administrativa. Mas eu até, em última análise, na resolução 3, posso estar enganado. Apesar de estar sendo previsto
o cumprimento de sentença pelo dativo, não foi colocado o valor específico para isso. Isso. Então ainda ficou na dúvida Vamos de ler como vai eles acrescentaram ser um parágrafo único no artigo 10º, né? Isso. Que era aquele que só dizia, intima defensoria e diz aí, admitida a atuação na fase de cumprimento de sentença, tratando-se de nova fase processual em primeiro grau de jurisdição. Não fala nada, né? Qual a interpretação que eu faço? Eu faço que eu vou fixar, como eu já vim fixando, ato por ato, né? O processo é um só, é uma fase. E aí eu vou fixando conforme... Eu não sei se a gente está com a tabela aqui, vocês me ajudem, vocês não conhecem mais. É R$500 O integral. Hoje, e o ato isolado 170. Então, 170. hoje, no atual estágio, né? Seria, pede um cumprimento de sentença, faz aquele pedido, 523, É um ato privativo de advogado, é um pedido, né? No princípio, vai ser um ato isolado, 170, né? Doutor Sérgio. Só, desculpa, ainda dentro desse assunto, né? Como eu disse, o Molon me mandou um questionário, aí eu fui atrás, e o colega Rodrigo Machado, né, eu acho que ele é o presidente da comissão estadual. Em nível estadual, provocado pelo nosso colega Maximiliano Cutcheira, que é o nosso presidente interno na Procuradoria, né, que é o responsável por organizar todo esse procedimento interno. O Rodrigo entrou em contato comigo e ele respondeu o seguinte, que a orientação é seguir a tabela, né? Como nós não temos um valor específico, que a orientação, então ele mais ou menos fica, conforme o Sérgio estava dizendo, o juiz é quem vai analisar o tipo de ato que foi praticado e a partir da tabela ele vai impor o valor ao Estado. Acho que é assim que... E a dúvida que também o pessoal tem, doutor Rafael, você pode dirimir ela, se a chegada na PGE, essa questão por ato do cumprimento de sentença tem sido pago aos dativos? Especificamente, eu não sei. Eu não tive nenhum caso, mas eu imagino que nós todos aqui fizemos a Faculdade de Direito, né? Cada um na sua missão atualmente. A melhor orientação sempre é o bom senso, né? Então, se a gente não tem um valor específico, se foi incluído um parágrafo específico dizendo que tem que remunerar, a lógica diz que tem que ser pelos atos praticados. Sim, mas... Que era o que nós tínhamos interpretado já antes mesmo da resolução. Ela veio, digamos assim, ela veio só ratificar o que nós tínhamos falado lá na época da pandemia, né? Porque, teoricamente, diz aqui fase processual. O processo ainda é o mesmo, né? Uhum. E não tem como fazer, olha, eu fixei pro processo, tá? E aí, se o processo durar 5 anos na fase de cumprimento, não vai receber mais nada, porque... aí não teria por que botar esse parágrafo único, né? Mas, realmente, é um parágrafo que ele permite interpretação, porque ele não tabelou. Mas a minha interpretação, eu, Sérgio, tenho interpretado assim, né? Não sei, acho que... Eu sei que se fosse o Rafael, eu entenderia assim também. Mas eu não sei exatamente... não teve nada ainda não veio nenhum ainda. Não, porque a questão Quando até é que ela foi publicada, essa... Não é nem o cumprimento durante o processo. É quando, por exemplo, tem um dativo que é nomeado só para o cumprimento. Mas mais ainda a razão de ser pago. Aí que porque é se problema todo salvo o da melhor dúvida do juízo, valor. que poderia gerar alguma dúvida é... o juiz já fixou para acompanhar integralmente o processo por X reais. Então, mesmo na fase de cumprimento, ainda é aquele processo, então se ficar 10 anos naquele processo, agora o advogado dativo que ingressa num processo em que ele jamais atuou, se tu interpretar que ele não tem como receber, então vai trabalhar de graça? Não, acho que isso aí não vai. Isso eu acho que até posso botar a mão no fogo, que a PGE técnica não vai ter essa interpretação de que quem entra na fase de cumprimento dentro da resolução, com a escolha, pelo sistema, pelo rodízio, vai se interpretar que ele não vai receber nada. Não vejo como. O que tem surgido de bastante dúvida também é com relação ao processo inicial, então, onde o advogado faz... vamos supor, sou do advogado dativo do autor. Então, a ação inicial ela já está distribuída. Eu compareço apenas na audiência. Sai um acordo. Você está falando de JEC, né? Só para ficar bem claro. Somente JEC. Ele entrou sem advogado, fez o pedido de balcão. Isso, fez o pedido de balcão. No momento da audiência, eu fui chamada para fazer a audiência com o cliente. Então, prestar o meu serviço para o cliente. Na audiência, é feito um acordo.
E aí surge muita dúvida, eu acho que o Carlos também pode, que é uma dúvida frequente lá do nosso grupo dos advogados dativos, é que eu atuei apenas na audiência de conciliação, eu instruí o cliente ou eu juntei algum outro documento na hora para instruir aquele processo e teve o acordo. O valor que vai ser arbitrado vai ser de um ato ou o processo é considerado um processo integral e paga os R$500? Bom, independentemente da minha posição aí tem uma regra expressa na resolução 1. Me corrijam se ela foi revogada, mas eu acho que ainda não, que é o 17, né? Vocês vão ter que me ajudar aqui, porque o Simolon já me perguntou algumas vezes, né? Isso já foi objeto de... Não é a primeira vez que vocês me perguntam geralmente isso. Os colegas têm questionado isso sempre. Bastante. Porque... Eu acho que é o parágrafo 3º, né? E eles têm reclamado bastante para nós, aqui, o parágrafo 3º. Bom, mas aí a reclamação é justa. Sim. Mas aí tem que lembrar que quem fez a resolução foi a OAB também, né? Concordo. Será considerado ato único a atuação una em audiência de conciliação, de instrução e de interrogatório de qualquer natureza, independentemente da apresentação de contestação, de contrapedido ou de alegações finais orais. Me parece que, dada a clareza do texto, a margem para interpretar aqui é mínima. Será considerado ato único, né? E é ato único, eu tenho que utilizar um ato. Isso aí não é uma discussão nova, já antiga, né, Molon? Eu não vejo como interpretar de forma diversa, a não ser enfrentando a resolução e dizendo assim, eu vou fixar fora da resolução. Se eu fixar fora da resolução, a PGA não vai pagar e vocês vão ter que judicializar. Isso mesmo. Então, assim, acho que aí é uma questão muito mais interna das instituições de discutirem se esse parágrafo 3º é justo ou não é justo. Mas o que eu decidi, os demais colegas, a corregedoria orientou também, vamos abraçar a resolução. É um critério objetivo que uniformiza, que não faz com que o cara de Antônio Prado, o advogado de Antônio Prado ganhe 500 e o que faz a mesma coisa ganhe 1.000. Então, acho que é justo. A pergunta é justo o parágrafo 3º? Eu tenho a minha opinião. Mas a minha opinião pouco importa aqui. Tá? Objetivamente, a resposta para a tua pergunta é: tudo isso, participei da audiência, instruí, ouvi, fiz aquilo e deu acordo, terminou ali. É ato único, porque está bem claro na resolução, assinada pela PGE, pela OAB e pela Defensoria, né? E a resolução, ela não é um ato tão rígido quanto uma lei, né? Inclusive, a lei pode ser mudada, mas a resolução é bem mais simples de alterar, né? Se o entendimento é de que há uma injustiça flagrante num dispositivo, se unir, se movimentar, a própria comissão aqui, a comissão da OAB específica e a nossa comissão mista, ela pode começar um procedimento para pedir alteração, que eu acho que naturalmente vai acontecer, porque a gente está no momento de implementação e vendo os casos concretos em que aquele dispositivo não se aplica. A mudança do artigo 10 para incluir a fase de cumprimento, ela não foi geração espontânea, né? Alguém provocou. Sim. Alguém viu um erro grave, né? Uma omissão grave nesses juizados, tais como o de Caxias do Sul, que não tem defensor público, né? Em que eu simplesmente, a fase de cumprimento, a pessoa que tinha advogado até o último momento ficava simplesmente sem assistência. Se mudou. Eu acho que a mesma origem, né, que levou o mesmo grupo, não sei como é que vocês... Aí vocês podem até informar os colegas, não sei como é que vocês chegaram a essa alteração, internamente como se chegou a essa alteração, mas vocês podem tentar, eventualmente, chegar a uma alteração do parágrafo 3º. Se mudar o parágrafo 3º, aplaudo e vou seguir. Mas quando eu li a resolução, eu pensei, não sei se algum colega faz diferente, eu vou abraçar a resolução, independente da minha posição. Você sabe que a minha posição era diferente, né? Os valores que eu fixava eram diferentes, mas veio a resolução, ótimo, vamos seguir a resolução à risca. Onde der para interpretar, eu vou interpretar. Aqui me parece que não tem como interpretar para dizer que A não é A. Então eu vou seguir cumprindo. Eu particularmente fui um dos que falei na época com o Dr. Rafael, com o Dr. Rodrigo Machado sobre essa questão, né? Mas aí eu não sei se teve mais colegas que fizeram esse questionamento, né, que sugeria a mudança, porque era uma coisa que não ia dar certo. Aí eu fui pesquisar, eu vi que muito se levou por causa da questão de Porto Alegre. E Porto Alegre tem a defensoria. Então é só Porto Alegre e Cachoeirinha
que tem defensor público Acho que a em duas também, juizado. se eu não me engano. Alguma coisa assim. Uhum. Então, aí, acho que na época que eles fizeram a resolução, não se atinaram para isso, e aí eu comecei a questionar, mas aí demorou, acho que 2 anos para mudar. Deve ter tido outros colegas também. Eu acho que um ponto para a gente amadurecer e, quem sabe, colocar em pauta numa próxima reunião para alteração da resolução seria não atribuir, então, 100% do valor dos R$500 para o processo integral, mas também não 170 para um ato único. Porque eu atuando como advogada dativa para o autor ou para o réu, eu tenho que fazer o contato antes com ele, ou mesmo na própria audiência, ouvir ele, orientar ele e, às vezes, já juntar documentos. Então, talvez não 500, mas talvez não 170, mas a gente poderia pensar num meio termo para esses Desculpa, casos. acho que até para ajudar vocês, nem precisa fazer isso. Porque já tá na resolução. Ali fala valor máximo. máximo. O valor máximo... Não é valor fixo. Se o valor máximo é 500, pode ficar ao critério do juiz, né? Porque acho que assim, aí não dá para ser matemático carimbando, né? Tá. O juiz vai ver, ele fez isso, fez tal coisa, instruiu, bom, é 500, eu fixo em 350. Só chegou com um acordo pronto, uma coisa muito singela, né? Deu uma revelia, alguma que seja. Alguma coisa foi muito singela, bom, então eu vou fixar em 200. Doutor Sérgio, eu concordo com o senhor. Eu digo mais como juiz, gente. Sim. Eu não gosto de ficar também tão tarifado, né? Que transforme numa tabelinha, né? E cada processo é um processo, né? Só que tu sabe que eu atuo como dativa em outra comarca. Outras comarcas também. E eu já trabalhei no processo integral até o recurso inominado. E a juíza, justamente por ela interpretar dessa forma, do doutor, que o máximo é R$500... Na época era 300, quando ela arbitrou. Ela resolveu que, não, 300 não. Ela me deu R$202. E aí... Tecnicamente tá correto, né? Tá correto, só que a gente eu prestei todo o serviço, recurso inominado, tudo foi até a fase final. E aí eu fiz um pedido de reconsideração, dizendo que eu havia atuado em todo o processo. E aí, justamente, ela veio no despacho dela e disse, não, era máximo. A resolução diz que o máximo é 300. Se eu quiser arbitrar outro valor, eu arbitro. Por isso que, às vezes, eu penso que quando o juiz não tem o bom senso também de avaliar o trabalho prestado, às vezes ficaria bom ter mais uma Sim, linha ali, né? Não só o teto, isso. Mas também alguns patamares, né? Isso mesmo. Médios, sim, não. Acho adequado, Até vocês me conhecem, né? Pra mim, eu sempre interpretei, mas não interpretei, porque eu digo, os valores que eu utilizava, o Rafael sabe, era um pouco acima, né, do que estava aí. Vocês não podem reclamar nesse sentido que eu desprestigio, eu fixei um valor bem alto. Bem pelo contrário. Depois a gente acabou perdendo, né? Perdendo não, acho que foi justo, mas a gente teve que se alinhar a uma nova realidade, né? Então eu nunca utilizei o teto como teto, realmente. Eu utilizei o teto como o próprio valor fixo, né? Vocês sabem disso. Mas é uma interpretação minha. O que a colega fez não tá errado. Não tá errado. Mas é uma questão da gente apontar o que na prática tem acontecido. Porque é esse tipo de... O próprio estudo da vigência das leis... Tem aquela história de leis que pegam, leis que não pegam, né? Na verdade, quem faz uma lei valer, e ela é um elemento vivo que ajuda a sociedade a evoluir, são os operadores do direito. Então, somos nós aqui, no dia a dia, na linha do Sérgio, que conhece o que está fazendo, decide parcimoniosamente, entendendo a legislação. Tem outros que simplesmente... põe o máximo porque viu que o valor está lá e vai se adaptando. E acho que a partir dessa experiência, que a gente já tem algum tempo de experiência, a gente constrói as alterações, a gente vai defender as alterações que a gente entenda para aprimorar o sistema, né? E só fazendo uma observação que eu acabei não querendo interromper antes, no sentido da como é que a Procuradoria vê, né, vai pagar. O objetivo da PGE jamais será não remunerar. Existe o bom senso e existe uma análise. Então, inclusive, nós temos um grupo interno de WhatsApp dos colegas que atuam no despacho
desses procedimentos administrativos, em que os colegas têm dúvida, mandam lá e a gente discute a respeito do qual será a melhor decisão. E eu nunca vi alguém dizer não paga. Sim, a visão não é vamos achar motivo para não pagar, isso não é aí. isso. É enquadrar corretamente o ato àquilo que está previsto no regulamento. Eu tenho uma boa notícia aqui. Até parabéns para quem trabalhou na Resolução 3. Fernando estava olhando, eu gosto sempre de olhar bem para detalhar. Antes da Resolução 3, era valor máximo. O valor máximo do juizado era 351, né? 371. 371. Mas agora, com a Resolução 3, o Rafael pode me ajudar aqui para ver se não estou interpretando errado. Não botaram mais o máximo para mandado de segurança, habeas corpus, execuções fiscais, execuções diversos, procedimento do... Eles só botaram o máximo para júri, para carta precatória civil criminal e atuações em delegacias de polícia. Então, na realidade, agora, salvo engano, né, me parece que agora é um valor fixo, tanto prato isolado quanto prato integral, no JEC. Né? Me parece isso, né, Rafael? É isso aí. Então aqui é isso. Não tem previsão máxima. Então nesse teu caso, em que tu fala que a colega fez, ela fixou ainda com a base na resolução 1, né? E 2, ok. Uhum. Agora aqui me parece que é um valor fixo, quando falamos de JEC. Júri, cartas precatórias e atuações em atos da delegacia de polícia ainda tem uma margem para o juiz fixar. Tá? Então já foi mais um upgrade aí que fez aí, que esse teu exemplo que tu deste, ele me parece que nessas áreas que eu te mencionei, o JEC entre elas, não vai mais acontecer. Que bom, né? É sempre bom, pessoal, vocês lerem a resolução de ponta a ponta. O Molon é um que lê sempre, tá sempre lendo, né? Porque Verdade. às vezes tu encontra algumas respostas ali, ou interpretações favoráveis ali, né? Porque como é uma questão, pode essa papelada, o Molon me conhece, eu comecei de um jeito, agora já virei todos os papéis, já nem sei mais qual é a primeira página, não vou mais olhar, mas é sempre bom tu ver, né? Porque às vezes tu acha escondido ali alguma coisinha que ajuda. Deixa eu aproveitar, eu não sei se daqui a pouco a gente vai para outro assunto e acaba perdendo a oportunidade, né? Nesses questionamentos que eu fiz, eu consegui alguns contatos que é importante passar para os colegas se eventualmente tiverem alguma dúvida, né? Então, o Dr. Rodrigo, ele encaminhou o número de WhatsApp da secretaria especificamente para atendimento aos dativos. Então, é o número 5197968088. Então, esse caminho aqui pode ser importante para esclarecer algumas dúvidas ou eventualmente, a secretaria lá vai dar o caminho correto que o colega obtém a informação. Então, eu vou repetir. É 5197968088 é o WhatsApp da Secretaria da Advocacia da Ativa. Tem um outro contato, inclusive eu questionei, né, se desse algum problema, como é que faria. O Rodrigo informou que tem possibilidade de recurso, né, pode fazer no portal da advocacia o recurso, e aí também deu esse número de WhatsApp. E os colegas da Procuradoria, eles deram um número de telefone com relação a eventual, eu tenho um pagamento, ele está atrasado, quando que vão pagar, quando que não vão pagar. É o 51-3288-1744. Ele é do nosso Departamento de Administração, Equipe de Planejamento e Finanças. Vou repetir, 51-3288-1744. E tem aquele outro questionamento, Molon, que tu tinha me feito. Eu tenho uma expectativa de receber 300 e recebi 247,33 centavos. O que aconteceu? Aí a resposta que me deram é que os colegas eles têm que se dar conta que tem 11% de INSS que desconta e o imposto de renda conforme a tabela. Então, mas se mesmo assim houver dúvida, esse telefone aqui
pode esclarecer. Uma outra fonte de informação que também os colegas da Procuradoria me passaram é o portal da Secretaria da Fazenda de pagamento dos fornecedores. Então, lá tu tem como pesquisar o que o Estado te pagou e ali tá mais discriminado. Então, eu vou com calma aqui, tá? O site é aquele https:// I, D de dado, B de Brasil, I, ponto, Cefaz, de Secretaria da Fazenda, então com Z, né? Cefaz com Z, ponto rs, ponto gov, ponto br, /fornecedores. Tá. Então, eu vou repetir. I, D de dado, B de Brasil, I, ponto, Cefaz, com Z, ponto rs, ponto gov, ponto br, /fornecedores. Então, esses são fontes de informação que pode auxiliar os colegas aí nos seus pedidos, nas suas resignações e uma informação um pouco mais completa. Né? A gente é mais antigo, vai aparecer embaixo de ti assim, link na descrição. Isso aí. O que eu acho legal falar também dessa questão aí dos pagamentos é que antes a gente também não tinha um conhecimento. Como é tudo novo, a gente vai fazendo o teste e vai fazendo as adequações necessárias. Mas a gente também descobriu, né? O Carlos buscou junto com o pessoal responsável que antes, normalmente, o advogado dativo, a advocacia dativa é a porta de entrada para o advogado iniciante na carreira. Uhum. E muitos deles dependem desse valor para sobreviver, eu já digo. Então, porque no começo tu não tem clientes, enfim, então é a forma. E o que eu também vi alguns advogados fazendo? Fazia uma audiência, tinha a certidão, já fazia o requisitório administrativo. Daqui a 10 dias fazia outra audiência, já fazia a requisição. Então, não esperava receber esse primeiro lote, que eu digo, dos honorários solicitados, ia interpondo por certidão. Cada certidão fazia um pedido novo. E o que a gente descobriu, né, Carlos? O doutor Rafael que me passou essa informação, na verdade. Foi que o requisitório, tu tem que esperar receber para depois tu fazer o seguinte, porque senão ele vai indo para a fila, né? Isso, essa foi eu provocado pelo Molon, eu fui atrás e o pessoal da Procuradoria me explicou como que funciona o procedimento. Minha opinião pessoal, tem que aprimorar o procedimento, né? Não é admissível que a pessoa não possa fazer vários pedidos concomitantes. Agora, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, para receber corretamente, na atual conjuntura, faça o pedido, espere receber. Quando receber, faça o seguinte pedido. Porque o que acontece? O sistema entende que aquele novo pedido atrai o pedido anterior e o pagamento vai para o final da fila. Junta os dois, mas vai para o final da fila. Aí, se tiver um terceiro, tá segundo a receber, vai para o final da fila. Então, é assim que o sistema está entendendo. Eu acho que nós, na comissão, temos a obrigação de passar isso adiante para revisar. Eu não tenho conhecimento técnico para dizer que é um absurdo, porque daqui a pouco também teve isso, né? Eu acho que todos que trabalharam fizeram o possível para implementar o mais rapidamente. E aí a gente usou o sistema SEI, usou talvez algum outro sistema informatizado um pouco mais antigo, da Procuradoria, da própria Secretaria da Fazenda. Então agora é o momento de se adaptar e ver o que está acontecendo, porque daqui a pouco nós leigos aqui a gente está criticando, mas para resolver é um caminhão de dinheiro. Eu acredito que o sistema deve vincular a OAB ou a pessoa, né? É o indivíduo. Então, na realidade, quando vem outro pedido, vai para aquele sempre mesmo e vai como uma movimentação nova e vai para o fim da fila, porque é um novo pedido, né? E eu acho que a ideia, na época, se partiu da ideia de que essa atuação seria um pouco eventual, então não seria comum esse girar tão rápido, né? Mas aí não é uma crítica, mas é mais, não tem como conhecer todas as situações, né? Apesar de que, idealmente, deveria conhecer
tu pega um juizado especial civil que não tem dativo, não tem defensor público, então o dativo gira muito, né? Então é comum ter a cada semana uma certidão, né? E talvez o sistema não pensasse, bom, se toda semana tem uma certidão é quase que um defensor público, né? Mas na realidade né? E aí o pessoal vê como Porto Alegre realmente é mais eventual. É numas férias de um defensor, é numa colidência, é numa situação que tu chama, né? Agora pega comarcas em que o dativo, ele é um habitué, ele tá toda hora naquela unidade. Inclusive, só mudando o sistema, creio eu. Então fica a dica mesmo, né, para todos os advogados dativos que estão ouvindo o podcast, para eles mandarem essas sugestões, essas reclamações para a comissão, para que a gente possa compilar, né, Carlos, todas essas informações em busca do retorno, em busca de uma solução e, de repente, até melhorar a questão do sistema, porque a gente tá todo mundo no início, né? Uma coisa nova para todo mundo, então a gente tem que ir se adequando e buscando melhorias conforme tiver no alcance de todo mundo. Uma sugestão que eu dei para colegas foi que juntassem várias certidões para fazer uma soma e aí enviar. Porque daí fica uma soma maior e justamente não dá esse problema de tanto atraso, que tem colegas que veio reclamar para mim que ficou 1 ano sem receber. Então, provavelmente foi por causa desse giro. Foi atualizando. E ao mesmo tempo, eu vou fazer aqui o papel do advogado diabo, né? Não que o Estado seja. Não que o Estado seja. Às vezes até mas eu recebo né, nós somos da mesma comissão, o Molon se utiliza muito desse contato que eu tenho direto interno na Procuradoria e faço isso de muito bom gosto para bem atender aí a demanda dos colegas. Mas às vezes, e não foi nenhuma nem duas vezes, em que a gente recebeu demanda em julho. Aí o colega dizendo, eu já mandei lá no ano passado e eu nunca recebo, eu não vou fazer mais. E aí a informação, o senhor recebeu em janeiro. Nem viu que entrou o pagamento. Nem viu, né? Então tem esse tipo de situação também. Tem que ter um mínimo de organização para que o sistema funcione para todos, né? Porque daqui a pouco, aquela história da mulher de César, né? É importante que o sistema, ele transmita confiança também. Todos confiem no sistema. E daqui a pouco o sistema está funcionando e eu estou falando mal do sistema, né? E aí daqui a pouco as pessoas não se utilizam dele porque vão dizer que está equivocado e quem está equivocado é quem está criticando. Isso também ou não está fazendo o procedimento correto, né? Ou como eu falei lá no início, essa é uma coisa que o sistema poderia mudar, de enviar um aviso para o dativo, né? Que fosse um e-mail. Tu recebeu tal dia. Que daí o dativo às vezes acontece de não ter visto o pagamento e estar reclamando. Pelo menos recebendo, que na época do tribunal isso acontecia. Por e-mail, né? Alguma coisa. O tribunal avisava, tu recebeu, vai olhar tua conta, né? Teoricamente não é muito difícil de colocar, né, um comando ali para mandar um e-mail automático no cadastrado quando vier. Acho que... Né? Isso para mudar, a mudança do sistema quanto a isso não deve ser... Mas tem que formalizar. Tem que formalizar o pedido, né? Tem que nem formalizar. aquela outra questão ali que vocês estavam falando, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, que nem o Dr. Sérgio falou, que nas comarcas de interior, que não tem a defensoria dativa, além do advogado, que não tem defensoria pública, desculpa, o juiz, quando ele nomeia o dativo, eu também tenho recebido algumas nomeações para a área civil de comarca do interior. Por quê? Porque dá uma colidência de defensoria pública. Então, tem o autor que é assistido pela defensoria pública, por exemplo, vara de família. E aí o réu também precisa da advocacia pública, né? E a defensoria não consegue atender os dois. E aí eu vejo que tem acontecido nomeações para a vara civil, né? Claro que o valor também da tabela é um valor maior, é 750, eu acho, para a condução da vara comum, né? Mas isso chama bastante atenção, porque a defensoria não consegue, essa é a minha pergunta, por que a defensoria dá essa colidência? Não teria um outro defensor de outra comarca que pudesse ser designado? Mas é bastante comum acontecer isso, Fernanda, porque é aquela questão do cobertor curto, né? Pega 2 comarcas, 30, 40 quilômetros de distância uma da outra, cada um tem um titular. Aí o de tabela é vice-versa,
pegamos Garibaldi, Carlos Barbosa, exemplo. Você tem um defensor, um tá de férias, o outro substituiu, tem colidência, mas às vezes tem audiência no mesmo dia, né? E aí aquela coisa, vou desmarcar a audiência aqui, ele acaba não indo. E aí eles fazem o pedido dizendo, não vou ter como comparecer. E aí ficam na posição do juiz, né? Pô, audiência toda marcada, né? Vai ter audiência, tudo intimado, eu vou tentar achar um dia que eu encontre os dois defensores, vai que é um processo criminal, por exemplo, até mas um civil com uma certa urgência de família, da infância. O que tu acaba fazendo? Tu acaba, então, para preservar, para salvar aquela pauta, tu nomeia para aquele momento pro ato, né? No caso, vai ser pro ato, né? Presumo, né? Porque é uma impossibilidade momentânea. Tu nomeia pro ato, mas tem que fundamentar bem, né? Para depois não dar problema na hora do pagamento, né? Porque cabe à Procuradoria ver se os requisitos foram aplicados. Né? Porque não tem como simplesmente nomear alguém e não explicar por que eu nomeei se tem um defensor ali. Então vai ter que ter explicação de que não vai poder comparecer. Eu já fiz isso algumas vezes no Juizado da Infância e da Juventude, em algumas situações de férias. Eu me lembro que teve uma vez que o defensor tinha sido convocado para 4 ou 5 dias em algum lugar, com audiências importantes para serem feitas, e os de tabela não poderiam comparecer naquela audiência, né? E eram várias audiências de urgência. Eu tive que nomear, então, um dativo para aquele momento e fundamentei, né? Aí tem a petição do defensor, não vai poder comparecer, a petição do defensor de colidência dizendo que também tem audiências naquele momento, a gente justifica que é uma situação de urgência, exige como regra quase tudo é urgente, né? E aí fica possível depois formular o pedido porque não é só a falta da defensoria como uma falta de designação, pode ser a falta momentânea, né, por algum período, ou até por um dia, né? Então essa é a explicação. Em geral é um titular de cada e às vezes não conseguem se deslocar para fazer audiência do outro, ou mesmo se fosse online, em prejuízo da própria titularidade, né? Aí ou o juiz faz audiência, eu tenho que dizer assim, me diga os defensores um dia que vocês vão poder vir ao mesmo tempo, né? É complicado para tu gerir uma pauta. Então eu vou ter um caso para levar para nossa comissão, então, que eu tive 2 nomeações, que era a minha dúvida disso, 2 nomeações para a vara de família como dativa, e eu assumi os processos porque o processo acho que estava parado há mais de 6 meses e não tinha todos os dativos que foram nomeados. A defensoria ela fez um ofício dizendo que ela não poderia atuar por causa da colidência. O processo ficou parado mais de 6 meses porque ninguém quis assumir esse processo. Então, é bom que o doutor Sérgio me comentou. E tem um documento dizendo que ela não vai poder atuar, né? É a prova da insuficiência. Isso serve como prova, então. É que não documento, mas teoricamente, né, sempre tem o da colidência. Deve ser uma comarca pequena, né? É comarca pequena. Não dá o nome, mas então eu presumo que a ausência dele inviabiliza porque o outro não tá ali ou tem a sua pauta, né? Então tá. Mas deixa o Rafael falar também, porque eu tô falando pela procuradora, dizendo, eu como juiz, o que eu faria, eu tentaria salvar o ato e nomearia justamente, até em processo de família, né? Agora a questão, não sei se vocês já pegaram, vamos ouvir a procuradora. A questão do pagamento, isso provavelmente iria lá para aquele grupo de WhatsApp pra gente discutir. O que eu posso dizer da atual visão institucional da Procuradoria, em que pese esse dispositivo está na nossa lei orgânica, Lei Complementar da Advocacia de Estado, Lei Complementar 11.742, de 17 de janeiro de 2002, está lá no artigo 2º das atribuições da Advocacia de Estado, a advocacia preventiva. Né? Então, se está no nosso arcabouço de atribuições. E se nós temos ali todo um procedimento em que empodera os procuradores ou os membros das comissões mistas para a gente, com bom senso, analisar a situação e se vem bem instruído, assim como o Sérgio acabou de mencionar, mostrando que era impossível a participação de um defensor público, que era quase inadiável o ato. Era urgente, era importante. E um colega advogado atuou, trabalhou, eu não enxergo outro caminho senão autorizar o pagamento. Mas eu falo por mim, eu não estou falando aqui pela PGE. E eu acredito muito nessa questão do bom senso, como eu mencionei. Eu só queria fazer uma observação que a gente está discutindo aqui a advocacia dativa e toda uma legislação e um regulamento que não existia, depois existiu o primeiro, agora tem o segundo, a tabela era
um valor baixo, agora ela aumentou e tudo mais, justamente porque nós fizemos uma opção constitucional em 88, empoderando a Defensoria Pública, que nós colocamos como um valor constitucional a defesa dos menos favorecidos, defesa judicial de qualidade dos menos favorecidos. Como sociedade, a gente escolheu isso. Então, fizemos essa opção constitucional. E então a gente tem que lutar não por uma advocacia dativa bem ou mal remunerada, por um sistema funcionando ou não. A gente tem que lutar por uma defensoria pública mais bem estruturada, para que não haja necessidade do advogado privado ter que fazer esse trabalho, que às vezes, como tu mencionaste agora há pouco, né? A gente estava conversando antes de começar o podcast. Eu sou casado com uma advogada que atua na área de família. Processos altamente complexos em que se entende perfeitamente por que ninguém quis atuar nele. Aí tu, heroicamente, bravamente aceitou a tarefa, e é uma atividade que talvez ali, a gente estava vendo ali o valor de R$2.000 para atuar num júri, talvez não remunere todo o trabalho que tu vai ter num processo de família. Então, o que a gente tem que lutar é por uma defensoria bem estruturada, porque o objetivo final é que aquela pessoa carente de recursos tenha uma defesa judicial qualificada. E foi exatamente isso que eu pensei quando eu assumi esses casos que me designaram, porque eu pensei na criança, né? Então, tu imagina um processo ali de mais de 6 meses parado, era questão de guarda, era questão de pensão alimentícia, e o processo ali parado. Eu falei, não, gente, alguém tem que assumir, porque senão isso vai fazer o quê? Vai continuar com esse problema, o judiciário vai ficando cada vez mais inflado com tudo isso, e não temos uma resolução. Então, não importa o valor que vão me pagar. Mas o defensor público atua para outra parte nesse processo, é isso? Atua para outra parte. Não, só para a gente entender por que não tem defensor na parte que... Isso mesmo. Em relação ao qual tu está assistindo, né? Porque é uma comarca bem do interior, né? Uma comarca pequena, então não conseguiu um defensor para a parte ré. Então, eu sou da parte ré, e eu falei assim, não, a gente tem que... Eu acho que também é a questão do advogado, né? De prestar o seu serviço para a população mais carente, e independentemente do valor que tu vai ser remunerado ou não, tu tá fazendo um bem pensando sempre na criança, né? Sim. Mas, assim, é complicado. Bom, acho que a gente vai se despedindo por aqui do nosso podcast, que foi bem produtivo, e gostaria de saber dos convidados se tem mais alguma palavra final para falar sobre o assunto que tem interesse de falar. Eu só acho que foi extremamente produtivo a discussão, a conversa. Eu acho que nós, das duas comissões, tanto a específica da OAB quanto a mista, que está prevista no regulamento, a gente tem que aproveitar essa discussão e apontarmos, né, e levarmos adiante alguns pontos para que a gente discuta um pouco mais no grande grupo e leve a quem tem o poder de alterar os regramentos para que se sensibilize com esses pontos trazidos, né? Eu também achei bastante produtivo. Parabenizo quem participou desse último aprimoramento das resoluções, com a do número 3, né? E serve como exemplo. A gente tem uma base que é recente. Tu vê, de 2020, a primeira resolução, né? E a lei de 2018, então, é uma criança. Para a legislação, a gente tem... Legislação no sentido geral, uma regulamentação, então tem muito tempo, muito chão para andar. Mas temos uma base boa, e esses ajustes finos compete a vocês, né? Provocarem e conversarem. Eu estou sempre aberto, como o Molon sabe, para discutir, né? Mas a minha alçada é nenhuma, né? Eu interpreto no máximo. Eu sou extremamente favorável a que haja um regulamento para que a gente uniformize. Então, esses momentos para a gente conversar, para a gente pensar, é muito importante, porque tem que ter diálogo. É uma comissão muito boa, parabenizo aí. E dou os parabéns também aos jovens advogados que atuam bastante no Juizado Especial Civil. Tu tem razão, é um primeiro contato, é um laboratório, né? E alguns acabam ficando que nem o Molon, né? Já não dá mais para dizer que ele é novo, né? Ele é semi-novo, né? Recondicionado. Mas a regra é que sejam os novos que experimentam ali, né? Então, eu estou sempre disposto, e os advogados dativos sempre são tratados de uma forma diferenciada, vocês sabem disso, né?
Porque, bem ou mal, vocês trabalham, né, como auxiliares, né, da justiça, auxiliares do executivo, não é um advogado contratado, ele é nomeado, né? Então a gente tem todo um cuidado em orientar bem vocês, né, até porque a parte, né, que não os escolheu, foi escolhida por nós, seja bem atendida. Então agradeço aí, estou sempre à disposição. Nós agradecemos, então, a presença do Dr. Orozco, do Dr. Sérgio, do Dr. Carlos Maximiliano Molon, né? E dizer que foi uma grande satisfação a gente poder estar aqui para trocar essas ideias. E fica aqui o convite para toda a advocacia da ativa, para que venha participar da nossa comissão, né? Participe, traga as suas considerações, porque é que nem o Dr. Sérgio falou. Nós somos um grande grupo, estamos sempre abertos, temos uma boa base de legislação e depende de nós, advogados, pontuarmos o que gostaríamos que fosse melhorado para tentar evoluir, né, e fazer alguns ajustes que a gente entenda necessário. Então, quero agradecer a presença de todos novamente e dizer e sinalizar, né, que o podcast Questão de Ordem, ele está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais. Mais informações, acessem o nosso site da oabcaxias.org.br. Novamente, quero frisar o patrocínio da AR Mastersul Assessoria Documental.